Olá! Sabe, desde que o mundo é mundo, a gente conta histórias. É o nosso jeito de compartilhar o que a gente sente, o que a gente vive, e hoje a gente vai mergulhar fundo num dos jeitos mais puros de fazer isso, o relato pessoal. Basicamente, a arte de transformar a própria vida numa baita narrativa. Para organizar as ideias, a gente dividiu nossa conversa em 4 partes. Primeiro, vamos falar sobre a arte de relatar em si. Depois, a gente vai desmontar um relato para entender como ele funciona. Na sequência, vamos ouvir as vozes de grandes mestres e, por fim, sacar por que essas histórias pessoais são tão, mas tão importantes. Então, vamos começar pelo começo. Contar histórias da nossa própria vida, isso não é coisa só de escritor, não. É uma das coisas mais humanas que existem, algo que todo mundo faz. Quem nunca, né? É muito fácil se identificar com essa ideia. Pensa bem, quando alguém conta sobre um dia que foi péssimo, ou aquela viagem que nunca vai esquecer, ou até uma situação super engraçada, essa pessoa já está criando um relato pessoal. Talvez a forma mais natural que a gente tem de se comunicar. E essa arte pode ser muito, muito poderosa. Dá uma olhada nesse trecho do Paulo Freire. Numa frase só, ele joga a gente lá na infância dele, numa memória cheia de afeto. Isso mostra como um único momento da vida pode marcar para sempre. É exatamente disso que a gente está falando. Muito bem, agora vamos para um lado um pouquinho mais técnico. O que, afinal de contas, faz um relato pessoal ser um relato pessoal? O que define ele como gênero de texto? Chegou a hora de desvendar essa estrutura. Bom, aqui está o coração da coisa. A definição é essa. Um relato pessoal é uma narração de fatos reais. Coisas que aconteceram de verdade com quem está escrevendo. Mas o pulo do gato é a combinação entre o que aconteceu e o que a pessoa sentiu. Não é só contar o fato, é contar como aquele fato bateu em quem viveu a história. E para a gente saber se está diante de um relato pessoal, existem umas 4 pistas, 4 chaves. Primeira, a narração é sempre em primeira pessoa. É o famoso eu na história. Segunda, a subjetividade está ali, bem clara. Os sentimentos, as emoções, eles são protagonistas também. Terceiro, os verbos, na maioria das vezes, estão no passado. Afinal, a gente está falando de memórias, né? E a quarta chave são os marcadores de tempo e espaço, que ajudam a gente a se situar, a saber onde e quando tudo aconteceu. E uma dúvida que sempre aparece é a diferença entre um relato e um conto. É uma distinção fundamental. Olha só, o relato pessoal tem um pacto, um compromisso com a realidade. Os fatos aconteceram. Já o conto é ficção pura. Ele nasce da imaginação com toda a liberdade do mundo para inventar o que quiser. No geral, um relato costuma seguir uma estrutura bem clara. Começa dando o contexto da cena, depois desenvolve a história, sempre misturando os fatos com as impressões de quem conta, e aí termina com uma reflexão, um fechamento, que mostra o porquê daquela experiência ter sido tão importante. Se liga nesse exemplo simples. Expressões como no primeiro dia de aula, que marca o tempo, e até a escola, que marca o espaço, são esses marcadores que ancoram a história. Eles criam um cenário para a gente conseguir visualizar e entender direitinho a experiência que está sendo contada. Ok, agora que a gente já entendeu a teoria, que tal ver como os grandes autores usam tudo isso na prática? Vamos dar uma olhada de perto nessas vozes por trás do eu. Voltando ao Paulo Freire. O mais legal aqui é como ele deixa a subjetividade explícita. A expressão com muito afeto não deixa nenhuma dúvida sobre o sentimento dele. E, ao mesmo tempo, os verbos no passado, como aprendi, deixam claro que aquilo é uma lembrança, uma memória sendo contada. E olha só a Helena Morley no diário dela Minha Vida de Menina. Ela escreve: "Neste diário registro não apenas os fatos, mas o que senti." Essa frase é a definição perfeita do relato pessoal. A alma do gênero é essa, a ênfase na experiência interna, no sentimento. Então, as ferramentas linguísticas são bem claras. Pronomes como eu, me, minha e verbos em primeira pessoa como fui, vi, senti, são como os tijolos que constroem essa narrativa. Eles garantem que quem está lendo saiba sem nenhuma dúvida que está ouvindo a voz do verdadeiro protagonista daquela história. Para finalizar, vamos tentar entender por que esse gênero é tão relevante. Por que contar e ouvir histórias pessoais é tão importante, tanto para a gente como indivíduo, quanto para a sociedade como um todo? Pois é, o relato pessoal tem várias funções. Ele serve para registrar a memória, seja a de uma pessoa só ou a de um grupo. Quando a gente escreve sobre a nossa vida, a gente reflete sobre quem a gente é, o que fortalece nossa identidade. E, claro, quando compartilhamos o que vivemos, a gente cria pontes, conexões com outras pessoas.
E é super importante lembrar que os relatos pessoais não estão só nos livros, não. Eles estão por toda a parte, em blogs, em vídeos, em reportagens e, talvez o mais importante, nas nossas conversas do dia a dia. É um gênero que vai do privado ao público com uma facilidade incrível. Essa citação acadêmica aqui amarra um ponto crucial. O ato de relatar não é só contar uma coisa que já passou. É um processo ativo de análise, de compreensão. Quando a gente organiza nossas memórias numa história, a gente dá um novo sentido para elas e para a gente mesmo. E para a gente fechar, fica a reflexão. Todo mundo tem histórias que merecem ser contadas. Histórias que definem quem a gente é. Que tipo de acontecimento, se virasse um relato, poderia revelar algo super importante sobre alguém? Vale a pena pensar nisso, porque no fim das contas toda história importa. E como importa?